meus irmãos, como estão? Graças a Deus a gente está aqui para celebrar mais um ano de OPS. E na verdade, celebrar essa década é muito interessante para a gente que estava no começo, né? O Lucas falou que havia muita gente ali, eu também estava, graças a Deus. A gente viu que Deus iniciou uma coisa ali atrás. Então, talvez a visão de muitos um pouco despretensiosa, talvez alguns duvidosos de que daria alguma coisa, mas pela graça de Deus, Ele foi fazendo com que as coisas desenvolvessem, com que chegassem em algum lugar. E eu, quando olho para trás, para como começou, e olho para hoje, para ver como que está, eu entendo que só pode estar aqui pela graça de Deus, só pode estar aqui pela mão de Deus operando. E eu fico pensando de fato como que algo pode perdurar tantos anos, né? E crescer e se firmar, e de fato é pela graça de Deus e pelo poder de Deus agindo, mas principalmente eu fico pensando que isso aconteceu porque foram 10 anos de OPS. E OPS, vocês sabem o que significa. É ouvindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos há 10 anos ouvindo a palavra do Senhor. 10 anos abrindo a Bíblia, compreendendo o que ela significa e tentando aplicar isso em nossas vidas. São 10 anos aprendendo a vontade de Deus. E na verdade esse é o único motivo pelo qual a gente conseguiu chegar até aqui. Porque Deus instruiu a gente, porque Deus mostrou para a gente qual que era o caminho, qual que era o modo da gente poder fazer isso. Somente porque a palavra de Deus foi pregada. E hoje eu queria trazer para vocês uma mensagem que diz respeito a algo que pode nos encorajar a continuar por mais 10 anos. E eu penso que o que mais pode nos encorajar a continuar firmes e por mais 10 anos e muitos mais quanto Deus quiser nos dar, é nós entendermos a razão pela qual tudo isso deu certo e a razão pela qual a gente faz tudo isso. E essa é a palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 a 17. Hoje a gente vai pensar na importância do que nós temos feito e do que nós estamos fazendo, que é ouvir a palavra de Deus e pregar essa palavra de Deus. Por que é tão necessário que nós ouçamos e que nós permaneçamos nessa palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude e nos capacite a compreender Sua palavra e também nos dê a graça de aplicarmos ela em nossas vidas. Pedimos isso crendo em Ti e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, é importante lembrar que ele escreve para um jovem. É um jovem pastor que está iniciando a sua caminhada no pastorado e ensinando pessoas como que elas devem seguir o seu caminho. E esse jovem pastor estava numa igreja muito difícil, com falsos mestres, com ensinamentos errados, com pessoas judaizantes querendo voltar para o Antigo Testamento, com pessoas tentando lucrar com os evangelhos, como a gente vê hoje em dia também, com pessoas dizendo que a ressurreição de Jesus já tinha ocorrido, com heresias. E nesse turbilhão de coisas, Paulo envia uma carta para Timóteo e fala para ele o seguinte: Timóteo, você como um jovem que é cristão, que é um pastor nesse caso, o único modo de você combater tudo isso e de você ficar firme na fé e firme em tudo isso
que eu tenho te passado é se você continuar firme na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é central em tudo. É por meio da palavra de Deus apenas que nós podemos permanecer firmes nos propósitos de Deus e no caminho que Deus nos deu. E hoje eu queria pensar em 3 motivos pelos quais é importante que nós ouçamos a palavra de Deus, como fazemos no OPS. Primeiro motivo, e é claro porque a palavra é de Deus, mas é porque ela vem de Deus, é a origem dela. Nós precisamos e é necessário que nós ouçamos a palavra de Deus e apliquemos a palavra de Deus, porque ela vem de Deus. Veja aí no versículo 16, como que Paulo começa a Timóteo. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura aqui, meus irmãos, é importante que a gente entenda que diz respeito ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos e inspirados por Deus para que a igreja permanecesse firme e viva. Abra a palavra de vocês aí, lá em Efésios, no capítulo 2, para a gente ler o versículo 19 e 20. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Pedir que a igreja me ajude nisso. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Meus irmãos, Paulo diz o seguinte: a igreja, que é a família de Deus, que somos nós, estamos firmados em algo. O que é isso? O que os apóstolos ensinaram e que os profetas ensinaram. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento. Tanto o Antigo Testamento, escrito pelos profetas, e o Novo Testamento, pelos apóstolos, formam aquilo que é a base para que a igreja continue crescendo. E isso tudo com a pedra angular, que é Jesus. É por isso que é tão necessário e importante que nós permaneçamos na palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, a gente tira o fundamento nosso. Se a gente passasse aqui, eu começo a imaginar, se fossem 10 anos sem o OPS, se fossem 10 anos sem um foco em ouvir a palavra de Deus, eu fico pensando aonde que nós estaríamos? O que será que seria de nós? O que será que seria dos jovens que se achegaram à igreja? Ou daqueles que permaneceram e cresceram e foram edificados? Dos adolescentes que vieram desde pequenos ouvindo a palavra de Deus e crescendo na palavra de Deus? Meus irmãos, somente com esse fundamento, ouvindo a palavra de Deus, é que nós podemos crescer. E a palavra de Deus é Antigo e Novo Testamento. Nós, como herdeiros da teologia reformada que nós somos, nós cremos piamente que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são palavra de Deus e formam um todo harmônico, e a gente precisa compreender isso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ele começou a vir a essa igreja, e ele começou a me explicar como que foi importante para ele compreender isso. Ele disse que na caminhada cristã dele, ele passou por várias igrejas, e durante anos aprendia e buscava compreender a palavra de Deus, mas ele disse que nunca ele tinha entendido que tanto o Antigo quanto o Novo fazem uma harmonia. Para ele o Antigo Testamento era importante, mas o Novo era o mais importante. Porque o Antigo tinha passado e o Novo agora era algo que vigorava. Quando ele compreendeu que tanto o Antigo e o Novo fazem sentido, a vida dele mudou e o modo como ele compreendia as Escrituras mudou. É importante, quando nós pensamos na palavra de Deus, entendermos que se trata da palavra como um todo. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Mas veja, a Escritura é inspirada por Deus.
E quando eu leio isso, eu lembro que a Escritura é inspirada por Deus e não ditada por Deus. Quando os homens escreveram a palavra de Deus, eles não escreveram com Deus ditando ao seu ouvido como que devia ser cada palavra e então transcrevendo a palavra e a vontade de Deus. O que eles fizeram foi escrever o que Deus havia inspirado na mente deles por meio do Espírito Santo. E isso é extremamente importante para nós compreendermos, meus irmãos. Quando Deus inspira no coração desses homens a palavra dele, isso tem implicações para nós. Uma pergunta para vocês pensarem. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, depois que ele forma o boneco de barro e o boneco de barro está jogado no chão, o que Deus faz com o boneco de barro? Ele sopra. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque na palavra de Deus, o sopro de Deus aparece sendo dado apenas a duas coisas. Lá em Gênesis e a própria Bíblia. Isso significa que não só o ser humano tem a vida que vem de Deus, mas também a própria Bíblia é uma palavra viva que vem da parte de Deus. E por ser viva, é que ela fala conosco, é que ela nos exorta, é que ela nos mostra o caminho a ser seguido. Tudo isso porque Deus soprou, inspirou essa palavra de Deus nos corações e na mente destes homens. Agora, meus irmãos, quando a gente entende isso, que a palavra de Deus vem dele e é inspirada por ele e tem vida da parte de Deus, então a gente chega a uma conclusão que eu queria trazer até para a nossa aplicação. Se essa palavra de Deus vem de Deus, ela é autoridade em nossas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus é autoridade na vida de cada um. Se a gente passa a vida inteira negligenciando ou negando a autoridade da palavra de Deus, nós vamos passar a vida inteira dando cabeçada. A autoridade do latim, e eu pesquisei isso porque eu não falo latim, mas vem da palavra autoritas, e significa autor. E é interessante porque a autoridade é daquele que é o autor de todas as coisas. Quando a palavra de Deus é colocada diante de nós, são as próprias palavras de Deus, que é o autor da vida, que é o autor desse mundo, o criador de todas as coisas que estão sendo passadas para nós. E se é da parte de Deus, então nós precisamos dar toda a autoridade para essa Bíblia. Isso significa que em tudo que a palavra disser a respeito da sua vida, isso é verdade e isso é autoridade sobre você. E você não pode negar isso, por mais que doa. Eu vejo que muitos jovens da nossa igreja entendem que a palavra de Deus é importante, mas parece que não compreenderam ainda que a palavra de Deus é autoridade. Muitos jovens da nossa igreja leem a Bíblia, mas não entenderam a autoridade que vem dela a ponto de moldarem a sua vida a essa palavra de Deus. E eu falo isso porque eu converso com todos vocês. Eu falo isso porque eu vejo as coisas acontecendo. E quando as coisas acontecem via de regra, é porque a palavra de Deus não foi observada. É porque a autoridade da palavra de Deus não foi observada, mas foi negligenciada. E quando eu converso com alguns dos que vão conversar comigo a respeito de dificuldades, muitas vezes essas pessoas conhecem a verdade, mas não aplicam a vida. Talvez pelo motivo de não considerarem autoridade sobre suas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus é inspirada por Ele e é autoridade sobre nossa vida. Mesmo porque ela vem de um Deus que é o autor de todas as coisas, e se Ele é o autor de todas as coisas, tudo o que ela diz é verdadeiro e é inerrante. Tudo o que ela ensina é verdadeiro. Ela não fala tudo sobre tudo, mas sobre o que a palavra diz, isso é
verdade. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, para tentar ressaltar a importância de nós compreendermos e de nós aplicarmos a palavra de Deus. E fazermos isso como um todo. Como eu já disse no início, nem só o Antigo Testamento, nem só o Novo Testamento. E nem só passagens isoladas da Bíblia. Tem muita gente que gosta de cortar a Bíblia. Eu não sei se você é um desses, eu espero que não, mas é muito provável que seja. Porque todos nós fazemos isso em alguma medida. Nós recortamos a palavra de Deus. A gente pega a parte que a gente gosta e a gente obedece. A gente pega a parte que a gente não gosta e a gente não obedece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muita gente não tem dificuldade, por exemplo, com a mentira. São pessoas que não falam mentira. E a palavra diz para a gente não mentir, ok. Mas essa mesma pessoa que tem uma facilidade em obedecer um mandamento de Deus que é para nós não mentirmos, por outro lado, ela tem dificuldade, por exemplo, na área sexual. Então ela faz o seguinte, ela obedece o não mentir, até onde ela consegue, e a parte sexual que ela tem dificuldade, em muitos casos, ela passa por cima. E ela não tenta obedecer aquilo como ela obedece a parte da mentira. Dá para entender isso? Sempre quando a palavra de Deus fala uma coisa contra nós, parece que nós temos uma tendência a lutar e relutar contra isso. E todos nós fazemos isso. Em uma hora ou outra, a gente percebe que isso não dá certo. Em uma hora ou outra, a gente está nadando no pecado e a gente percebe que toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, deve ser obedecida. Por isso que lá em Tiago 1:21 fala que nós temos de acolher com mansidão a palavra, por mais que ela seja dura, nós temos de receber, aceitar e aplicar. Nesses 10 anos de OPS, eu tenho certeza que em muitos dos casos, vocês ouviram palavras que foram contra a vida de vocês. Eu percebi, eu dei uma pesquisada rápida lá no YouTube, depois você olhe também. E você vai observar que existem alguns vídeos lá. E eu percebi que o OPS já falou de muitos temas. Eu vi que falou sobre livre-arbítrio, com o Nicodemos. Esse é talvez o mais conhecido de todos. E o melhor, ok. Obrigado, Lucas, foi mesmo. Eu concordo. Maior, 1h50. Mais esclarecedor. Assista você também, tá? Sobre livre-arbítrio. Falou sobre feminismo, que deve ter dado pano para manga. Falou sobre aborto. Falou sobre diversos assuntos que são relacionados ao nosso dia a dia e que falam contra práticas que nós praticamos, que nós fazemos. Eu imagino quantas pessoas no OPS Livre-Arbítrio não tiveram alguns pressupostos e paradigmas quebrados. Quantas pessoas não saíram dali falando, não, mas eu não creio nisso aí não, eu não estou acreditando não. Até que depois, com a operação do Espírito Santo, foram compreendendo. Quantas pessoas chegaram no OPS Feminismo com ideias fortes e foram ali ouvir a respeito disso e terem suas convicções quebradas. Meus irmãos, a palavra de Deus faz isso. Ela quebra nossas convicções e quando ela faz isso, nós precisamos aceitar, porque ela vem de Deus e ela é autoridade sobre nossa vida. Primeiro motivo pelo qual é importante ouvirmos a palavra de Deus, porque ela vem de Deus. Segundo motivo importante, porque ela ensina o caminho da salvação. Veja aí no versículo 15 do texto que a gente está lendo. Paulo escreve assim: Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus trata de várias coisas importantes, dentre elas, fala sobre Deus, fala sobre o homem, fala sobre o pecado, fala sobre Jesus, e em tudo isso que a palavra faz é apontar para a salvação. O tema central, a gente pode dizer, que da palavra de Deus é a salvação da humanidade por meio da fé em um Deus que vem a este mundo e sofre em nosso lugar. Ou seja, a palavra de Deus fala e aponta para Jesus. Mesmo porque Jesus
é o caminho para a salvação. Todos conhecem aquele versículo quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Toda a palavra de Deus aponta para a salvação e aponta para Jesus. Lembra que eu falei do Antigo Testamento? E aqui eu retomo isso para mostrar como que é importante. Foi lido aqui um texto pela Tamires. Examinais as Escrituras, João 5,39. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Toda a Escritura de Deus, quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber que fala de Jesus. No Antigo Testamento, muitas profecias foram dadas. Veja aí, nasceria de mulher, nasceria de uma virgem, seria filho de Deus, semente de Abraão, seria profeta, seria sacerdote, seria rejeitado, e muitas outras profecias que falaram de Jesus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente tinha a religião judaica que apontava para Jesus. A gente pode lembrar de algumas coisas: o Cordeiro da Páscoa, a festa dos tabernáculos, o ritual das águas, onde a água representa o que Jesus faz por nós, o ritual das luzes, o bode expiatório, os sacerdotes, os profetas, os reis. Tudo isso do Antigo Testamento apontava para Jesus. E mais, símbolos do Antigo Testamento. Lembram aí da serpente de bronze, levantada no deserto para que as pessoas não morressem? Quem olhasse para a serpente teria então o veneno sarado do seu corpo. Mostra o que Jesus faria por nós. A rocha no deserto que brotava água, mostra o que Jesus faria por nós. O maná no deserto que alimentava o povo. Tudo isso do Antigo Testamento apontava para Jesus. E quando chega no Novo Testamento, tudo que apontava para Jesus no Antigo, agora começa a se cumprir. É por isso que o Novo Testamento totalmente fala sobre Jesus. Os evangelhos falam sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Atos fala como que a igreja, salva por Cristo, continuou sua caminhada. As epístolas são instruções como que a vida dos que são salvos por Jesus deve ser. E chega até Apocalipse, onde fala quando Jesus vai retornar para nós. E tudo isso, do Antigo e Novo Testamento, mostram para a gente o caminho da salvação. E quando eu começo a pensar, meus irmãos, na grandiosidade da palavra de Deus e da importância dela, do Antigo e Novo Testamento, eu começo a entender como que é importante que nós ouçamos a palavra de Deus, e não apenas que ouçamos, mas que nós nos aprofundemos nela, e que nós estudemos ela. Talvez muitos aqui sejam já salvos, e já conheçam a Cristo de fato. Mas é essa mesma palavra que vocês ouviram um dia, que salvou a vida de vocês, que deve ser continuada a ser estudada, para que vocês continuem a ter uma vida que agrada a Deus. E, meus irmãos, isso não tem idade. Veja que Timóteo, a palavra diz que ele foi ensinado desde criança, pela sua avó e pela sua mãe. As duas ensinaram ele desde criança as sagradas letras que tornaram ele sábio para a salvação. E agora, ele jovem, conhece a palavra de Deus e continua a se aprofundar na palavra de Deus. Meus irmãos, Timóteo, criança, adolescente, jovem, adulto e assim continua, conheceu a palavra de Deus e se aprofundou na palavra de Deus. E eu vejo que muitas vezes a idade se torna uma desculpa para nós estudarmos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Eu vejo que falam que criança é muito pequena para compreender. Mentira. Timóteo compreendeu já desde o início e foi salvo. Eu vejo que o jovem acha que é muito ocupado, porque está trabalhando de dia, estudando de noite, chega em casa à tarde, está cansado para ler a Bíblia. Mas para outras coisas não. E eu conheço muitos jovens. Eu sou um jovem. E na verdade, meus irmãos, eu sei que a rotina do jovem é pesada. Porque tem o trabalho de manhã e tem a faculdade à noite muitas vezes. Mas eu sei que muitos desses jovens que trabalham de manhã e estudam de noite não dispensam o PlayStation, não dispensam uma série,
não dispensam sair à noite, mais tarde ainda, não dispensam sair no fim de semana, não dispensam tantas coisas, mas dispensam uma, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é necessária para a vida, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, até para o mais idoso. Até para o idoso, às vezes, é um pouco de uma desculpa. Eu estou muito velho, não consigo compreender mais. Não, consegue sim. Tem que se esforçar na palavra de Deus em todas as idades, porque a Escritura é extremamente necessária para a nossa vida cristã. Isso tudo, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela vem de Deus e ela tem toda essa autoridade. E ela muda a nossa vida. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a fazer coisas que desagradam a Deus. A gente viu um relato aqui de um teatro onde aparecia uma jovem que achavam que tinha se desviado. Não se desviou, graças a Deus. Mas tem muitos que se desviam. E o desvio, meus irmãos, da igreja e dos caminhos de Deus começa muitas vezes com a palavra de Deus que é deixada de lado. Muitas vezes a gente começa uma vida que deixa de lado a palavra de Deus e se enfia com tudo que pode em coisas pecaminosas. E eu vi isso acontecendo vez após vez, com vários irmãos, várias pessoas da igreja, que eu vi saindo da igreja porque deixaram de ler as Escrituras, deixaram de praticar as Escrituras. Alguns desses não voltaram ainda. E não sei se vão voltar. Se não voltarem, como diz a Escritura, é porque não eram dos nossos. Mas muitos voltaram, graças a Deus. E o relato daqueles que voltam, sempre o mesmo. Foi um tempo ruim, foi um tempo difícil, foi um tempo onde eu sofri. E como que desviou? Parei de ler, parei de seguir, parei de me importar. Meus irmãos, a palavra de Deus é aquilo que, como nós vimos, vem de Deus, tem a vida que foi esse sopro e com isso, com o poder do Espírito Santo, age. E essa palavra de Deus nos... Se a palavra de Deus, meus irmãos, nós certamente ficaremos longe de Deus. E quanto mais longe, mais difícil de nós voltarmos a Deus. Meus irmãos, tudo isso é para nós entendermos como é necessário nos dedicarmos ao estudo e a ouvir a palavra de Deus. Como é importante nós termos uma programação como o OPS, que nos ensina a palavra de Deus. Como é importante, meus irmãos, nós continuarmos fazendo tudo isso que nós temos feito até agora. Um motivo para nós termos sempre ânimo de continuarmos. Entenda que é por meio dessas programações, o que é feito aqui, que muita gente salva, que muita gente encontra a salvação. É por meio do OPS, é por meio da palavra de Deus pregada. Segundo motivo importante para que nós ouçamos a palavra de Deus, é porque ela nos leva à salvação. E o terceiro motivo importante é porque essa mesma palavra nos equipa para toda boa obra. Veja o que diz aí, meus irmãos, do versículo 16 até o versículo 17. Paulo escreve o seguinte para Timóteo: toda a Escritura é útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, o objetivo da palavra de Deus é que o homem seja salvo, mas para que o homem também seja aperfeiçoado. E a Bíblia mostra para a gente qual que é o caminho dessa perfeição, que é nós entendermos a Escritura e aplicarmos essa Escritura para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É claro que nós não seremos perfeitos, não nessa vida. É claro que nós teremos muito ainda para crescer cada dia mais, mas o objetivo da Escritura é que nós sejamos, sim, perfeitos, para que consigamos
fazer a vontade de Deus. E Paulo fala que a Bíblia então faz de 4 maneiras. Paulo diz que a Bíblia nos ensina, primeira maneira, isso tem a ver com a informação correta, a doutrina correta, e é necessário para nós. Paulo diz que ela nos repreende, e isso é necessário também, tem a ver com reprovação. Como eu disse, muitas vezes nós lemos a palavra e a palavra fala contra nós, isso é importante. Quando nós temos uma palavra de reprovação da Bíblia, nós entendemos que o caminho está torto, está errado. A palavra de Deus nos corrige. Esse termo corrige aqui vem de um termo grego, ortos. Ortos é aquela ideia de fazer ficar reto. A gente tem até uma categoria que é a ortopedia, que é a ideia de você arrumar alguma coisa, fazer de novo aquele membro do corpo ficar na posição correta. E a mesma coisa com o que a palavra faz conosco. Veja, a palavra de Deus, quando nós estamos no caminho tortuoso, quando nós estamos fazendo coisas que são erradas e pecaminosas, ela mostra para a gente o que está errado, nos repreende, mostra para a gente o que é correto, nos ensinando, e então, com isso, sabendo o que está errado e entendendo o correto, a gente é corrigido, colocado no caminho correto, no caminho certo, sendo endireitado. E por último, Paulo fala que a palavra de Deus nos educa na justiça. E essa ideia de educar aqui é a mesma que é usado no grego para falar sobre crianças. Então, a mesma educação que é feita sobre crianças é feita também sobre todo aquele que lê a palavra de Deus, a compreende e a aplica em sua vida. Só resumindo para a gente, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, o que a gente ouve aqui durante 10 anos, é útil para nos salvar e para nos ajudar a viver em boas obras. Como foi falado aqui, o OPS de fato é uma das boas obras, é um dos modos como a gente glorifica a Deus. E quando eu olho para o OPS, eu acho interessante porque a mocidade como um todo e o OPS também dá muito certo muitas vezes, porque muita gente começa a trabalhar. A Tamires falou que lá no início, há muitos anos atrás, uma reunião com apenas a diretoria presente. E então foi feita uma coisa. Começaram a fazer as secretarias. E então outras pessoas começaram a se aproximar e a participar. Por quê, meus irmãos? Nós, como seres humanos que somos salvos e que estamos no corpo de Cristo, nós somos chamados a agir, nós somos chamados a praticar tudo isso. E praticar as boas obras da parte de Deus. E tudo isso, muito disso, se dá na igreja e nas programações que nós fazemos. Isso só é possível quando a palavra de Deus começa a nos equipar para tudo isso. Paulo escreve que a palavra de Deus serve para que o homem se torne capaz, que seja plenamente equipado para dar cabo a toda boa obra. Aqui ele fala para Timóteo principalmente, que é um pastor e tem que ter esse equipamento da parte de Deus, tem que ter essa ajuda da parte de Deus, mas também se aplica a todos nós. Efésios 2, versículo 10, como foi lido também no final, diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós compreendemos de onde ela vem, que é de Deus, quando nós recebemos a vida eterna, que é ensinada por ela, porque ela nos mostra o caminho da salvação, e quando ela é aplicada em nossa vida, ela nos edifica a tal ponto de nós nos tornarmos capazes de realizar a obra de Deus. Eu vejo muitos dos que estão trabalhando hoje aqui, e eu sei que muitos desses passaram a infância e a adolescência, e parte da juventude também, ouvindo estes outros, ouvindo a palavra de Deus. A pregação, a cada mês, ouvindo algo novo a respeito da palavra de Deus.
E quando eu olho para essas vidas que foram edificadas e que estão trabalhando hoje para a glória de Deus, eu entendo que isso só é possível porque a palavra de Deus foi aplicada na vida deles. E porque eles, aprendendo a palavra de Deus, foram capacitados e equipados para toda boa obra. Somente assim, meus irmãos, com a palavra de Deus é que nós podemos ser salvos, ter uma vida que agrada a Deus e trabalharmos para a obra dele. Queria pensar com vocês rapidamente em algumas aplicações desse texto que a gente leu. Primeira coisa que a gente viu é que a Bíblia vem de Deus. Muitos dos jovens que eu converso, às vezes dizem que se sentem um pouco afastados de Deus, se sentem um pouco longe de Deus. O único modo de você mudar isso na sua vida, se você se sente longe de Deus, é você começar a buscá-lo nas Escrituras. É você ler a palavra dele. É você se dedicar a isso, fazer devocionais diárias. E ler isso não de maneira banal, mas se esforçando para compreender e se esforçando para aplicar essa palavra. Tudo isso porque a palavra vem de Deus. Ele que escreveu, é o modo como Ele fala conosco. Só assim você consegue se aproximar deste Deus. É possível ainda que haja pessoas aqui que não tenham conhecido a salvação ainda. É possível que haja pessoas aqui que acham que estão no caminho correto da salvação, mas não estão. E a palavra de Paulo a Timóteo diz que são as sagradas letras que mostram o caminho para a salvação. Se você ainda não sente que é salvo, ainda sente que está longe disso, o único modo de você encontrar essa salvação é por meio da Escritura, é por meio da palavra de Deus. E se você talvez seja um jovem que está na igreja, mas com muitas dificuldades, com muitas dúvidas, e talvez bastante fora da igreja durante a semana, então é hora também de você se apegar à palavra de Deus. Não apenas para aprender intelectualmente, mas para que essa palavra de Deus faça sentido para você, e fazendo sentido para você, você de fato encontre aquilo que você procura. Você tem salvação e você tem a edificação que somente Deus pode nos dar. E a última aplicação para nós pensarmos é que a Bíblia, por vir de Deus, ela nos ensina como deve ser nossa vida. E ela é a nossa única regra de fé e prática. E como eu disse, meus irmãos, não há idade para isso. Não é apenas o adulto que deve compreender e seguir a palavra de Deus, mas também o jovem, o adolescente e a criança. Todos nós temos a necessidade de compreendermos a palavra dele e de seguirmos aquilo que a palavra nos ensina. Novamente, quando eu converso com alguns dos jovens dessa igreja, eu vejo que muita coisa vai errado na vida. Eu vejo que muita coisa da vida parece que não encaixa, que não dá certo. E aí conversam comigo, falam, olha, parece que isso aqui deu errado, eu não sei porquê. Parece que eu fiz isso aqui, mas não deu certo, eu não sei porquê. E eu sempre falo para essas pessoas, olha, parece que você não seguiu a palavra nisso. Parece que faltou aplicar a palavra de Deus nisso e nisso aqui. Meus irmãos, é a palavra de Deus aplicada que nos ensina como deve ser nossa vida. E isso por um motivo muito simples. Foi o Deus que te criou, que criou a sua vida, que governa a sua vida, que escreveu essa palavra. Quando você a compreende, você sabe como que você deve viver. E você sabe como que a sua vida deve ser. Nós passamos 10 anos aqui ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo como que a nossa vida deve ser, aprendendo qual é o caminho da salvação. Pela graça de Deus, muitos foram alcançados, pela graça de Deus, muitos ainda serão alcançados. E o que eu queria deixar para a diretoria, para as secretarias, para todo jovem que participa, é a palavra de que isso deve continuar.
a exposição da palavra de Deus deve continuar. Por mais 10 anos, por mais 20 anos, quanto tempo for, nós precisamos continuar dando valor à palavra de Deus, porque somente assim a gente vai conseguir ficar firme naquilo que Deus quer para a gente, e somente assim a gente vai chegar no final sendo perseverado por Deus para a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estes 10 anos de OPS. Louvar ao Senhor, Pai, porque nós entendemos que nós estamos aqui pela sua graça, e que se chegamos a 10 anos foi porque o Senhor foi bondoso conosco, e porque o Senhor nos instruiu por meio da sua palavra. São 10 anos ouvindo a palavra do Senhor. São 10 anos sendo edificados, crescendo, sendo salvos por Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor continue confirmando essa salvação nos corações de cada um que está aqui, trazendo outras pessoas para o Teu reino e nos capacitando, Pai, para continuar essa boa obra. Pedimos que o Senhor faça isso por meio da Sua palavra. Pedimos que o Senhor também desperte nos corações daqueles que aqui estão, para continuar lendo a Tua palavra, continuar focando nas Escrituras, continuar aprendendo e se esforçando. Não apenas de modo passivo, ouvindo e vindo à igreja nos cultos, mas de modo ativo, estudando, se aprofundando, lendo outros livros que falem da Sua palavra. Que tudo isso faça sentido para cada pessoa que está aqui. E que nós, pela Sua graça, pela operação do Teu Santo Espírito, por meio da palavra que o Senhor nos deixou, possamos ser uma igreja forte, uma mocidade forte, que faz trabalhos fortes para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.